questão muito importante para o cristianismo e para o protestantismo atual é a fome espiritual. A fome espiritual, ela é também uma ferramenta de Deus em sua divina providência. As pessoas, elas desejam ardentemente por conhecimento, e há, na fala de Paul Tillich, por exemplo, dentro do ser humano um grito que anseia por Deus. Isso significa que o ser humano, ele anela, ele tem fome, ele deseja buscar algo para preenchê-lo. Em sua ignorância, o ser humano acaba não sabendo onde e como procurar saciar desta fome. E no livro do profeta Joel, nós temos então essa prioridade da parte de Deus para com o seu tratamento em relação ao ser humano, a quem ele ama. Veja, as prioridades de Deus que estão implícitas no profeta Joel também aparecem de forma um tanto nebulosa. Percebemos no livro de Joel que ali o Senhor, ele trata o seu povo de uma maneira diferenciada, e os oráculos proferidos por Joel são oráculos que mostram a fome espiritual que o povo estava passando, como passa hoje, e o seu chamado profético é um chamado que aponta para questões cruciais do reino de Deus. Logo, nós devemos dar atenção principalmente ao chamado de Joel, esse chamado que ele faz, não o chamado de Deus para ele ser profeta, mas o chamamento do profeta para algumas classes da sociedade que são elementos muito importantes para entendermos o reino cósmico, este reino cósmico de Yahvé. E então Joel vai se dirigir especificamente a alguns grupos. Os principais deles são 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são os Hatzekinim, que são os anciãos. Esses anciãos eram os líderes das famílias, eram os líderes de clãs, e havia sido parte integrante da vida e das funções sociais, políticas e religiosas do Israel. Segunda classe de pessoas, ou grupo, são o Kol Yezebé. Esse grupo de pessoas, que são considerados, traduzido por todos os habitantes, se refere a todo o povo, inclusive os estrangeiros no meio do povo. Então, quando nós lemos o livro do profeta Joel, nós percebemos esse segundo chamamento. O profeta também chama a atenção de um terceiro grupo de pessoas, e esse terceiro grupo a qual o profeta se referiu foi um subgrupo de gerações. Ele diz dos filhos dos filhos e os filhos dos seus filhos. Esse chamado é um chamado também para instruir crianças dentro da ideia do pacto de Deus com o seu povo. As crianças estão incluídas, são membros integrantes do reino cósmico de Yahvé. Então, em sua divina providência, nós percebemos que esse grupo de pessoas, esses 3 grupos de pessoas, os anciãos, os habitantes da cidade, aliás, todos, habitantes da cidade, e os filhos dos filhos dos filhos, que são os mais novos, foram chamados à atenção por Deus,
sendo usado o profeta Joel. Daí nós temos uma classe separada, porque é um grupo muito restrito, muito pequeno, mas não menos importante, que são os sacerdotes. Estes receberam uma mensagem direta. Os oráculos que são direcionados aos sacerdotes são dirigidos de maneira específica e de maneira direta, de acordo, é claro, com as prescrições mosaicas lá do Pentateuco. E algumas coisas ficam marcadas na nossa mente ao ler o profeta Joel. A primeira delas é que eles deveriam convocar um jejum, diz o texto de Joel. Chamar os anciãos para o templo, provavelmente havia um abandono, né, daquele ambiente. Proclamar o jejum para toda a assembleia. Soar um alarme com trombetas, você pode conferir isso no capítulo 2, versículo 13. Tendo reunido o povo, deveriam também liderar esse povo em duas funções que nos chamam a atenção no versículo 17. O pranto e a intercessão. Então esse capítulo 2, esses versículos 13 e 17, deixa demarcado essas questões relacionadas aos sacerdotes. Então, percebemos que o povo foi chamado a ouvir, e não só ouvir, mas a obedecer e a servir ao Senhor depois de ouvir. Em sua divina providência, Deus prepara o profeta Joel para trazer uma mensagem exclusiva e extraordinária. Joel chamou a atenção dos seus ouvintes para os gafanhotos que invadiriam a terra. E a invasão desses gafanhotos é ministrada ao povo nas estruturas hierárquicas do mundo deste inseto. Joel faz referência aos vários estágios de vida e de desenvolvimento do gafanhoto, conforme você pode conferir no capítulo 1, versículo 4. Bom, esse mundo natural observado pelo profeta Joel foi além dele descrever o resultado da invasão de gafanhotos. A vegetação foi destruída, praticamente. Isso significa falta de grãos, porque inclusive as cascas dos grãos foram destruídas, falta de vinho, falta de azeite, celeiros vazios, gados e ovelhas sem terem o que comer e logo a diminuição desse gado. E ele também ele forneceu informações vindas de Deus, do Deus providente, que este fenômeno trágico no âmbito da criação deveria ser considerado um julgamento de Yahvé. Então veja que o julgamento aqui é uma marca teológica no livro, e esse julgamento sobre o povo nos aspectos culturais, sociais e espirituais atingiram também a sua economia. No caso, uma economia voltada para o campo. Joel prosseguiu proclamando a invasão dos gafanhotos, e esta invasão dos gafanhotos, com seus resultados, era um prenúncio de uma invasão ainda maior, de uma invasão que iria devastar o povo. Um exército poderoso iria marchar sobre a terra para destruir o povo de Deus, e isso é o símbolo de um julgamento maior de Deus, conforme Joel 1, versículo 6 e o capítulo 2, de 1 a 11. Bom, a fome espiritual
não demonstrou da parte de Deus uma meia volta ou um retrocesso no seu planejamento cósmico. O Senhor já havia planejado, ele já havia decretado o que fazer com o povo de Israel e com o povo de Judá, de forma que o exílio era inevitável. A fome espiritual deveria ser matada antes dos decretos. O que o Senhor esperava era um povo obediente, um povo fiel à sua aliança. Por isso que ao falar de gafanhotos no livro, ele fala de leões, ele fala de exércitos invasores e vários aspectos da vegetação, dos animais, da natureza, da biodiversidade. Joel tratou de uma dimensão espiritual da vida. Essa devastação que ocorreria na biodiversidade, esse desequilíbrio na natureza, é também o retrato ou o símbolo da vida espiritual do povo. Então a fome espiritual, assim como a fome física, seriam resultado de corações endurecidos e não arrependidos, como diz o capítulo 2, versículos de 12 a 14. O livro de Joel não traz a expressão hebraica berit para a aliança, mas a aliança de Deus ela está plainando sobre o livro. Há elementos básicos que mostram que Deus ele está fiel ao seu concerto, à sua aliança prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Os elementos básicos da aliança de Deus, tanto como seus aspectos criacionais e tudo aquilo que você lê no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e a alegria e o gozo de Deus em saber que criou algo bom, e sempre que ele cria, ele fala que foi bom. Esse aspecto, ele é também restaurador e constitui o cerne e a essência da teologia de Joel. Aqui no livro de Joel, em sua mensagem, essa aliança e esse aspecto do cuidado do Criador para com a sua criação, mesmo no julgamento, ele julga e derrama do seu juízo para restaurar, é chamado pelo famoso Dia do Senhor. A expressão Yom Yevá é uma expressão que pode ser traduzida por Dia do Senhor, aparece no capítulo 1:15, no capítulo 2:1, no capítulo 2:11 e no capítulo 2 ainda, versículo 31. Se você está acompanhando na Bíblia hebraica, esses versículos estão num local diferente, porque você sabe que a Bíblia hebraica, o livro de Joel na Bíblia hebraica tem 4 capítulos. Então, o capítulo 3, versículo 14, por exemplo, está no capítulo 4, 14 da Bíblia hebraica. Bom, neste dia, o dia do Senhor, Yahvé, o Deus providente, a promessa da aliança, ela é muito clara no livro de Joel, por exemplo, no capítulo 4, 21, se você está acompanhando na Bíblia hebraica, e no capítulo 3, 21 da Bíblia em português, qualquer versão. Diz assim: Vai avar sochen bezuyon, sochen bezuyon. Ou seja, eu sou Deus, aliás, eu sou o seu Deus, eu estarei convosco. Então, essa promessa que ele faz, ela será plenamente cumprida. Isso significa que essa profecia, ela precisa ser cumprida.
Conforme diz o texto hebraico que nós acabamos de ler, Yahvé habitará em Sião, capítulo 3:21 ou 4:21. É o cumprimento da promessa de Deus quando ele disse: eu estarei convosco. Yahvé habitará em Sião. O Deus Yahvé, o Deus providente, ele é proclamado como Senhor soberano. Ele também tem o controle absoluto das coisas. Ele tem o controle absoluto sobre toda a criação. Os gafanhotos aqui são seus servos. E o estrago que eles causam é como que um fogo, diz o texto, um fogo que consome campos e consome floresta. Por isso que o profeta Joel, ele diz: Elehayavaekra, a ti, Senhor, clamo, capítulo 1, versículo 19. Então, o julgamento do Todo-Poderoso na esfera natural, na biodiversidade, tem efeitos sobre toda a vida, conforme diz Joel 1,15. O Senhor que traz julgamento, contudo, é aquele que chama o povo de volta para ele, pois esse Senhor continua imutável. É o Deus da aliança, um Deus que não mudou. Ele também é o Senhor, o Yahvé Hanun, ou seja, bondoso, também Verharum, o Deus ou o Senhor compassivo, ou o Senhor, ou Yahvé Yerekiapim, aquele que é longo de fôlego, é longo de irar-se, em algumas traduções. Esse Deus é o Verav Ezed, ou Verad Ezeb. Ele tem grande amor da aliança, capítulo 2, versículo 13. Então, assim como no passado ele agiu poderosamente e fez grandes coisas, ele continuaria a ser Senhor, e Senhor soberano. Como ele provou ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor soberano lá no Egito, agora, no presente, no caso do contexto de Joel e no nosso contexto também, ele continua a sê-lo sob toda e qualquer circunstância, e sob todas as situações e sob todas as nações, ele é o Deus soberano. Por isso que Joel, ele, no capítulo 3, versículos de 2 a 6, ele menciona Tiro, Sidom, Filístia, Jônia, Egito, Edom, no versículo 19. Lá no texto massorético, esses mesmos versículos, só que no capítulo 4, quem está usando a Bíblia hebraica. Então, em nosso próprio tempo, esse Deus é o Deus que age no dia dele. Veja, o grande dia do Senhor, do capítulo 2, versículo 11, o Gadol Yom Yavá. Esse Gadol Yom é o grande dia do Senhor. Neste dia ele vai realizar as grandes coisas que ele decretou. A sua divina providência não permite que ele não conserve, que ele preserve, que ele atue na manutenção da sua criação. E ele continua a chamar os seus agentes pactuais para servi-lo. Assim como ele chamou os gafanhotos naquela profecia, ele pode chamar qualquer um dos agentes do pacto da aliança para auxílio do Senhor aqui na terra. Então, o profeta foi usado como porta-voz, os líderes, os religiosos foram usados para juntar o povo e ordená-los a apregoar o jejum, liderá-lo no ato de arrependimento, esse povo,
E esses são também agentes como os gafanhotos, os sacerdotes, os líderes religiosos, os anciãos. Esses são instrumentos de Deus, que nós chamamos na teologia pactual de agentes pactuais da aliança. A mensagem de Joel incluía estipulações pactuais. E são essas estipulações pactuais que nos chamam a atenção. Elas são 6, e depois nós vamos entrar, que são 6 promessas específicas pronunciadas pelo profeta Joel, e essas promessas mostram um Deus que guarda, que cuida, que conserva o seu povo, porque é um Deus providente. Dentro desses aspectos, né, de estipulação, nós podemos mencionar 3 importantes. A primeira diz respeito ao que nós chamamos de arrependimento. O povo foi chamado ao arrependimento, e Joel deixou isso bem claro no capítulo 2:12, quando ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Também a segunda estipulação com relação às reuniões. As reuniões são importantes, por mais que os pequenos grupos abençoem as células ou qualquer outro tipo de ajuntamento. A terceira estipulação era que se reunisse o povo. Os anciãos e os sacerdotes deviam assumir o papel de liderança de Yahvé como instrumento ou agente pactual e trazer o povo para as atividades da reunião. Instruções de adoração são vistas no livro de Joel com esse fim. E a terceira e última estipulação pactual, aqui dentro do livro de Joel, são que as nações seriam abençoadas pelo testemunho de Israel. As nações estrangeiras, os gentios seriam abençoados, seriam atraídos pelo bom testemunho do povo no seu comportamento diante do Rei Eterno. Então, a pergunta que aparece no capítulo 2:17, onde está o seu Deus? É uma pergunta provocativa e também retórica. Veja, as nações tinham recebido motivos da própria nação de Israel para escarnecer do povo, perguntando deste jeito: onde está o seu Deus? Então, esse elemento pactual é um elemento importante. Não poderíamos deixar de fora a questão da maldição. Há na divina providência de Deus, e a gente não adianta, não podemos ignorar, porque, por exemplo, até no Novo Testamento a ideia de condenação eterna é o contrário de bênção, é uma maldição, né? Alguém que tem uma condenação eterna decretada. E no Antigo Testamento, especificamente no livro de Joel, nós temos um outro elemento pactual que o Joel trata, que é a maldição da aliança. E isso está muito claro no Pentateuco, quando Moisés falou desta maldição de modo solene. Ele chama Israel a obedecer, a amar e a servir a Yahvé fielmente, lá em Deuteronômio 11, versículo 13. Em seguida, ele advertiu acerca da maldição colocada diante do povo, por exemplo, no capítulo 11, versículo 26. E essa ira de Deus que Moisés está falando, essa maldição, se inflamaria contra eles, conforme diz Deuteronômio 11, 17, no formato de secas, no formato de fome e no formato de morte. Mais tarde, Moisés, lá no capítulo 28, de 38 a 42, ele advertiu que gafanhotos devorariam
o que havia sido plantado, e não deixariam nada nas árvores, e que os vermes acabariam com as vides. Então, no livro de Joel nós temos então essa relação muito próxima e muito estreita, numa linha tênue, porque na teologia da aliança, ou você serve a Deus ou você não serve. Logo, você é abençoado ou você não é abençoado. E isso não é uma teologia do toma lá da cá, retributiva. Não, é uma teologia pactual, que é totalmente diferente. O Deus que abençoa, abençoa quando quer, não é um toma lá da cá. Mas uma vez que o povo desobedece, ele pode cair em desgraça. Por isso, nós temos aqui uma palavra que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma palavra que aparece no capítulo 2, de 12 a 17, que é o verbo vaiekane. Esse verbo, na forma piel, ele foi traduzido, um termo denominativo que significa zeloso, e foi traduzido na maioria das versões assim: ele tornou-se zeloso, mais ou menos assim na maioria das versões. O que significa que o Deus providente irá erguer-se para agir de acordo com o seu propósito eterno por seu povo. Mas a tradução melhor seria mais ou menos da seguinte forma: veja bem, ele se tornou ou se tornará. A maioria dos estudiosos prefere por causa do vav no início do verbo, de que ele mostrou-se zeloso, mas de forma ainda não terminada, imperfeita ou não concluída. Significa então que esse Deus demonstrará sua fidelidade. Ele mostrará o seu zelo. Logo, esse mostrará o seu zelo, essa forma de Deus manifestar o seu amor, ele é sempre escatológico, e ele é sempre o Deus providente que dia após dia se apresenta dessa forma. E aí eu quero concluir com 6 promessas que estão no livro de Joel, que mostram as características de um Deus providente. A primeira grande promessa chama a atenção para a verdade de Deus em abençoar e administrar a sua criação, a sua fidelidade pactual, aquilo que Deus faz por meio do que ele realiza no reino cósmico. Dentro da esfera criacional, Yahvé, ele vai sempre enviar, o verbo que aparece é solear, ele vai sempre enviar continuamente os grãos, ele vai enviar sempre o alimento básico, o vinho novo, diz o texto, o óleo, uma necessidade básica para uma refeição equilibrada. Então, Joel fala sobre a bondade desse Deus providente em suprir as necessidades básicas da vida diária. E ele fala de um Deus providente que quer conceder-nos grandes coisas, por exemplo, no capítulo 2, 20 e 21. Coisas cotidianas, naturais na vida do povo. Em segundo lugar, a grande promessa é dirigida especificamente à esfera espiritual. Acontecerá, pois, capítulo 2, 28 da Bíblia em português, capítulo 3, versículo 1 da Bíblia hebraica, é a grande promessa lá do livro de Atos, que se cumpre, onde o profeta diz que o Senhor derramará do seu Espírito, o Espírito de Yahvé. E aí precisamos entender, porque muita gente acha que o Espírito do Senhor só começa a agir lá, em Atos.
Mas não. O Espírito de Yahvé já estava presente e ativo em todo o tempo, mesmo antes da criação do mundo. O Espírito estava presente, por exemplo, na vida de Josué, conforme diz Números 27, 18. Nós temos o Espírito vindo sobre a vida de Balaão, em Números 24, 2. Sobre Saul, em 1 Samuel 10, 10. Também nós temos o Espírito sobre Davi, né? Davi recebe o Espírito do Senhor em 1 Samuel 16, 13. Agora, essa forma de dizer derramarei do meu Espírito é um termo que neste contexto deve ser entendido como uma confirmação do que Deus estava fazendo em termos de continuidade da aliança. Aquilo que ele já tinha para o povo e já providenciava para o povo, que é a presença do seu Espírito, ele continuaria a administrar, só que agora de forma mais abundante, de uma força e com um poder muito maior, com uma capacidade e uma autoridade para todas as pessoas, não só os sacerdotes, não só os profetas, não só os juízes, mas agora o texto diz que seria também para filhos e filhas, incluindo então pessoas novas, pessoas velhas, e essas pessoas teriam condições de receber o Espírito de Deus. A terceira grande promessa referia-se então também ao derramamento do Espírito, que é o milagre da regeneração. Veja, o capítulo 2, versículo 32 de Joel, existe uma palavra em hebraico que a gente lê Peletan, e essa expressão hebraica é a palavra escape. Não há outro escape, outro livramento ou salvação a não ser de Deus. É o movimento cósmico de Yahvé com relação à redenção, restauração de vidas, que agora é feita pelo Espírito de Deus de forma muito mais contundente. A quarta grande promessa é que Yahvé iria restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, conforme diz a Bíblia hebraica no capítulo 4, 1, e na Bíblia em português no capítulo 3, versículo 1. A quinta grande promessa da aliança que Joel proclamou foi o julgamento das nações que atacaram, exilaram, vitimaram o povo da aliança, e o Senhor iria então se vingar para o seu povo e iria punir essas nações. A sexta e última promessa que Joel vai trazer, essa grande promessa, é a promessa da aliança de paz. A Bíblia hebraica no capítulo 4, versículo 9, e a Bíblia em português no capítulo 9, versículo 10, traz em são a proclamação da paz, um reino de paz. As nações inimigas de Israel e Judá seriam punidas, e o Senhor, diz o texto no capítulo 3, versículo 16 da Bíblia em português, e 4:16 da Bíblia hebraica, o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vaievá Mahazé Leamor, Vumaos Libnei Israel. Então, Joel prossegue falando em metáforas acerca desse povo, Judá e Jerusalém representando o povo de Deus num contexto renovado, num reino de paz. Eles seriam habitantes deste momento, lugar, vamos dizer assim, Leolã, diz o termo hebraico, ou seja, para sempre, ou seja, de geração em geração. Povo perdoado, um povo liberto e absolvido, conforme diz Joel 3, 20 e 21. Assim, o povo estaria perto do rei, o Deus providente, cujo trono é Jerusalém, não em termos geográficos ou políticos, mas aqui usado de forma simbólica
como referência ao trono onde Yahvé irá governar sobre todo o reino cósmico de acordo com o que ele decretou em sua divina providência.